mais uma decepção na economia. A economia brasileira cresceu menos do que se esperava nos primeiros 3 meses desse ano. Quem tem os detalhes e vai explicar para a gente é Juliana Rosa. Juliana, boa noite. Tudo Juliana bem, que correu hoje para um lado e para o outro para trazer números importantes para a gente, uma entrevista importante, mas está aqui, chegou a tempo. Isso aí, suando, mas vale a pena. Sempre vale para a gente trazer a notícia quentinha para vocês. O trânsito está horrível, véspera de feriado, mas cá estamos nós falando sobre o PIB. Como a Leilane disse, foi um número que decepcionou e o freio de mão foi puxado principalmente pela indústria. A indústria encolheu no primeiro trimestre, esfriou a economia. A construção civil também teve queda. Além disso, o Brasil está exportando menos e importando mais, então isso tudo joga contra o resultado do PIB. Estava todo mundo esperando um resultado melhor, em torno de 1%, e veio menos. Então vamos dar uma olhada aqui no movimento do PIB divulgado hoje, então, pelo IBGE. Olha só o que aconteceu. No ano passado, a economia estava bem fraca, começou o ano em 0,1%, aí ficou 0,3%, devagarinho e tal. No final do ano, fez um movimento mais forte, tomou um ritmo maior e aí todo mundo ficou esperando que nessa reta final, agora no início do ano, então agora todo mundo achava que ia acelerar nos primeiros 3 meses de 2013, né, que finalmente teria pego aí no tranco, mas e aí não foi isso que aconteceu. A gente está vendo aí um número de 0,6%, que é o mesmo crescimento dos primeiros 3 meses do ano passado, né, de 2012. O resultado foi um resultado desanimador e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o governo não vai mais anunciar medidas para estimular o consumo e que vai reduzir a previsão de crescimento para o ano. Nós estávamos com uma previsão no orçamento para fins de dados orçamentários de 3,5%. Então, certamente nós vamos rever esse número quando fizermos o próximo relatório. Agora, eu não posso olhar só para o primeiro trimestre, eu tenho que olhar também para os trimestres sucessivos. Não podemos esquecer que nós já estamos no meio do segundo trimestre. E os dados do segundo trimestre são muito bons. Nós continuamos ainda com um bom nível de consumo no país, mas não foi ele que puxou o crescimento neste primeiro trimestre. E nós sabemos que o melhor dinamizador da economia é o investimento. É preciso que haja investimento e o próprio investimento estimula consumo, porque as empresas estarão contratando, fazendo obras, serviços, contratando mão de obra e isto mobiliza toda a economia. O crescimento este ano certamente será maior do que o ano passado. Bom, quem está aqui com a gente também, deixa eu apresentar logo, lembrar, é Jorge Vidor, que voltou de férias, está fresquinho, com uma cara ótima, apesar desses números ruins, e agora vai ter que explicar, falar um pouquinho disso pra gente daqui a pouco. Juliana, a gente viu aí o ministro Mantega, aliás, há muito tempo eu não vi o ministro Mantega tão sério, né? Estava bem sério, mudou o tom, né? Mudou o tom completamente, ele não quis cravar um resultado para esse ano. Agora, claro que ele falou que o resultado vai ser melhor do que o do ano passado, também pior do que o do ano passado, ia ser difícil, né? Agora, o que o mercado está esperando? Pois é, o mercado deu uma desanimada geral, né? Diante desse número, eu liguei para várias pessoas, o pessoal passou o dia refazendo projeções, os economistas estão achando que o país vai crescer mais perto aí dos 2,5%, até 2% do que os 3,5% que se esperava há pouco tempo atrás. Em pensar, né, que se esperava 3,5% há pouquíssimos meses. No início do ano a gente falava em 4%, 3,5%, agora pouco, eu fui conversar lá na Zona Sul do Rio de Janeiro, que a Leilane falou que eu cheguei atrasada aqui com o engarrafamento. Falei com o ex-diretor do Banco Central, José Júlio Sena, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Ele me disse que também está pessimista. Foi uma decepção no sentido de que as expectativas eram para um ritmo de crescimento da ordem de 0,8% ou até mesmo 1%. E 0,6% é bem mais baixo do que isso. Então, inegavelmente, houve uma decepção passível de ser atribuído ao comportamento da indústria, que veio negativo, não era um resultado que se esperava de maneira geral. Então a indústria andou para trás, por acaso a indústria está muito instável, o que significa dizer que a gente não pode confiar numa recuperação do setor industrial daqui para frente. Acho que 3% está bem afastado agora, acho que nós estamos bem mais perto de 2,5%.
Bom, Juliana, se não foi a indústria, se foi a indústria que jogou contra o crescimento, não foi ela que ajudou a crescer. O que ajudou a crescer? O que salvou? Serviços? Não, o que salvou a lavoura foi a agricultura. A agricultura teve um crescimento espetacular, o setor agrícola teve safra recorde, cresceu quase 10% nos primeiros 3 meses do ano em relação aos últimos 3 meses de 2012. Né? E foi muito por causa desse ótimo desempenho da agricultura que aumentaram os investimentos no Brasil. Notícia boa, aí diante do número ruim, abaixo das expectativas, mas o crescimento do investimento é uma notícia muito importante. O investimento garante que a economia vai continuar crescendo lá na frente. Os investimentos aumentaram bem, 4,6% em relação ao final do ano passado. Foram vendidos principalmente muitos caminhões para escoar a safra, aumentaram investimentos em máquinas, equipamentos, tratores, isso aí ajudou muito a aquecer os investimentos. Agora, daqui para frente, com a safra já colhida, exportada, o desempenho, a expectativa aí do mercado é que o resultado da agricultura não ajude tanto o PIB aí, né, ao longo do ano. O setor de serviços, Leilane lembrou aí, tá bem, cresceu um pouco menos, está perdendo o ritmo, cresceu mais de leve, não está naquele ritmo que estava no ano passado. O comércio, aqui pelos números do IBGE, também cresceu, mas cresceu pouco. Tirando a agricultura, está tudo mais lento. Quer dizer, que a agricultura é que está empurrando mesmo, né? Agora, essa parte de serviços, a gente pode imaginar, e o comércio também, o que está segurando um pouco também é a inflação, né? Pois é, a inflação está jogando muito aumentando, contra. Está jogando contra, porque os preços sobem, aí todo mundo começa a segurar um pouco mais o consumo e o uso de serviços, né? Exatamente, né? As pessoas acabam economizando, né? Se está dando até para comprar menos alimentos, você economiza também no serviço. O consumo das famílias, que tem um peso forte no PIB, não cresceu nos primeiros 3 meses do ano, isso em relação ao final do ano passado. Ainda está forte quando a gente compara com os primeiros 3 meses do ano passado, mas a gente vê que o consumo das famílias perdeu fôlego, ficou estável, não saiu do lugar agora nesses primeiros 3 meses do ano, comparando com o final do ano passado. As pessoas estão comprando menos, a inflação está alta, as famílias estão mais endividadas. O ministro Manteiga disse que o bom desempenho da agricultura vai ajudar a derrubar os preços dos alimentos, da inflação. O governo está num grande dilema. Hoje à noite vai ter a decisão aí do Copom daqui a pouco, se sobe ou se não sobe aí os juros, de quanto vai subir, se é 0,25, se vai com mais força. O resultado do PIB de hoje aumentou as chances de uma alta menor dos juros, Leilane.